Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, estamos nesse trabalho de, a partir da substância, tentar propor como é que é o espectro de RMN, né? Vamos continuar nisso daí, mas antes da gente continuar a fazer esse tipo de exercício, na medida que a gente vai evoluindo com a matéria, a gente vai falando sobre alguns detalhes, né? Sobre coisas que vão ficando para trás. Então, eu queria, antes de continuar, falar um pouquinho sobre o nome que a gente dá para os sinais no espectro de RMN, né? Então, o piquinho lá do RMN, ele pode vir com um pico só, que a gente chama de... E aí vamos falar um pouco da nomenclatura, né? Dos nomes, como é que a gente atribui o nome para o pico, né? Então, quando você tem um pico sozinho, saindo lá no RMN, a gente chama esse pico de singlet, ou singleto também, tá? Tem gente que chama de singleto. Então vamos dar nome aos bois. E ele vem sempre um piquinho sozinho. Quando ele vem um duplete, que são dois picos ao mesmo tempo, eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, às vezes tem um pouquinho de diferença aqui. A gente chama esse piquinho duplo de duplete ou dupleto, tá? Então ele tem mais ou menos esse padrão, ó, eles são de tamanhos bem parecidos. Quando eu tenho um sinal com 3 picos, né, a gente chama de triplete, ou tem gente que chama de tripleto, né? Você pode ver esse nome também como tripleto. E aí o triplete ele vem sempre assim, ó, um sinal grandão e outros 2 sinais pequenininhos do ladinho deles, ó. Tá? Então isso aqui é um triplete, tá? Ele pode vir com 4 sinais, né? Isso daí é por conta lá daquele ruído que o tio falou para vocês, né? Quando ele vem com 4 piquinhos, sempre tem 2 maiores aqui, ó, de tamanho parecido, e 2 menores. Então isso daqui, ó, é um quarteto. Tem gente que chama de quadriplete, né? Mas é quarteto. Quando ele vem com 5 picos, um é maior, né? E aí você tem 2 mais ou menos do mesmo tamanho aqui, um pouquinho menor, e 2 menores aqui, ó. É sempre o mesmo perfil, né? Esse aqui é um quinteto, tá? Quinteto, quarteto, triplete, duplete, singlete. Ó, sempre quando é número ímpar, o do meio é maior, e aí vai desdobrando nos menores aqui, né? Tudo bem? E quando é número par, ó, são sempre 2 no meio maiores, e aí vai caindo o número. Ó, então esse daqui é um quinteto. O sexteto, como é que é o padrão do sexteto? Você tem 2 maiores, aí 2 menores aqui, ó, e 2 menores aqui, ó. Né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 picos. Tá? Então esses dois aqui são mais ou menos do mesmo tamanho, esses dois também e esses dois também. Esse daqui, ó, é um sexteto. E tá aqui um septeto. Septeto. É assim, ó, é um maiorzão. Aí você tem 2 menores aqui, mais ou menos do mesmo tamanho. E 2 menores aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, não, e tem mais 2 aqui, né? Menores aqui, ele vai caindo. Tá? Esse aqui é o padrão do septeto. Tá bom? Tô mostrando aqui para vocês mais ou menos os tipos de pico que a gente pode ter no RMN. Singlete, duplete, triplete, quarteto, quinteto, sexteto, septeto. Sabe, esses nomes podem mudar um pouquinho, né? Aqui o singlete pode ser singleto, o duplete pode ser dupleto, enfim. Tá? Muito bem.
o que acontece, né, gente? Os prótons, né? Quando a gente olha para a molécula do composto orgânico, né? O número de ambientes químicos me dá o número de sinais que eu vou ter no meu RMN, né? Então, por exemplo, o brometo de propila, eu vou ter 3 ambientes químicos diferentes, portanto, eu vou gerar 3 sinais, tá? Quando eu tenho esse composto aqui, ó, eu já não tenho mais 3 ambientes químicos, né? Eu tenho 2 ambientes químicos, o ambiente A e o ambiente B, tá? Por que o ambiente A, eu só tenho 2 ambientes químicos? Porque essa molécula aqui, ó, esse CH3 é exatamente igual a esse CH3, eles são do mesmo ambiente químico, né? Eles são equivalentes, né? Eles estão à mesma distância do bromo, tá? Então, é como se eles fossem equivalentes aqui na brincadeira, né? Então, quando eu olho para essa molécula, quantos ambientes químicos eu tenho? Ó, eu tenho 3. Então, eu tenho o CH3 que está bem próximo do oxigênio, então ele está bem desblindado, né? Eu tenho esse CH3 que está bem longe do oxigênio, do elemento mais eletronegativo, portanto ele está mais blindado do que esse daqui, e eu tenho esse CH2 que está mais desblindado, porque está bem próximo do oxigênio, né? Então, quando eu olho para esse aqui, ó, para esse éter, né, eu tenho um ambiente químico só. Esse CH3 é igualzinho a esse CH3, ó. Percebe? Olha lá. Por que eu estou falando isso, gente? Quando você consegue reconhecer que esse ambiente químico é exatamente igual a esse ambiente químico, você consegue perceber, né, por que esse composto orgânico gera só um sinal no RMN. Tá? Olha lá, esse aqui, ó, quantos ambientes químicos nós temos? Nós temos só 2. Portanto, eu vou ter 2 sinais somente no RMN. Ó, perceba que, vamos trazer aqui para a folhinha, né? Aí a gente mostra aqui com um desenho, olha lá. Eu tenho um oxigênio conectado com carbono a 3 CH3, né? Olha lá. E esse oxigênio também está conectado a esse CH3. Então, olha, perceba que esse CH3 está muito próximo do elemento mais eletronegativo, que é o oxigênio. Portanto, esses prótons estão bem desblindados. Então, esse aqui é um ambiente bem diferente desse e desse e desse. Ó. Esses 3 ambientes químicos, eles são equivalentes. Ó, eles estão à mesma... É porque, se a gente olhar tridimensionalmente, eles estão à mesma distância do oxigênio, né? E qual que é a distância deles? 1 carbono de distância, né? Ó, esse oxigênio está primeiro conectado a um carbono e depois conectado a eles. Ó. Então, esse ambiente eu vou chamar de A, para mostrar que a mesma letrinha está dizendo que é o mesmo ambiente químico. Esse ambiente eu vou chamar de ambiente químico B. Por que eu estou mostrando isso aqui? Ó? Porque quando eu for imaginar como é que é o espectro de RMN para essa substância, eu sei que eu vou gerar 2 sinais, ó, o sinal de A e o sinal para o ambiente químico B. Vamos ver como é que seria o espectro de RMN para essa substância? Olha lá. Então, aqui no meu 0 sairia o pico do TMS, que é o pico relativo aos prótons que são altamente blindados, né? E qual o próximo pico que você acha que sairia, que sairia depois? O pico A ou o pico B? Vamos pensar. Quem que é mais blindado? O CH3, que são esses daqui, ou esse CH3 aqui? Como esse CH3, tanto esse, quanto esse, estão mais longe do elemento mais eletronegativo do que esse CH3, então esses camaradas aqui eles estão mais blindados do que esse CH3. Portanto, eles vão sair mais próximos do TMS. Quanto mais blindado, mais próximo do TMS. Quanto mais desblindado, mais longe do TMS.
Então, o pico A, vamos colocar aqui, ó, de corzinha, né? Aqui, ó, esse ambiente químico roxo, né, vai sair aqui, ó. Qual que é o tipo de sinal que nós teremos? Um singlete, duplete, triplete, nós teremos um singlete. Singlete. Por que singlete? Você não tem aqui, ó, o átomo, vamos pensar nesse CH3 aqui, ó, esses hidrogênios, né? Eles não estão conectados a um CH2, né? Então, você tem que olhar sempre o átomo que está do lado dele, ó. Então, se eu tivesse aqui um CH2, seria um triplete aqui, ó, porque é o sinal dele e mais dos hidrogênios que estão do átomo, que são do átomo imediatamente do lado dele, né? Então, como esse carbono ele não tem hidrogênio, você não vai ter o ruído, né? A interferência. Então, você vai ter um singlete. Qual que é o tamanho da integral? Integral 9. Por que integral 9? Essa integral, que é o tamanho do sinal, está associado com o número de hidrogênios. Esse número de hidrogênio aqui, ó, como esse ambiente químico é igual a esse, que é igual a esse, eles vão, os prótons nesses hidrogênios vão precessar na mesma frequência, né? Então, a intensidade da absorção vai ser proporcional a 9. E obviamente a intensidade da emissão vai ser proporcional a 9, então a intensidade desse sinal vai ser muito grande, porque são 9 hidrogênios precessando na mesma frequência, portanto absorvendo o mesmo tipo de radiação eletromagnética e emitindo a mesma radiação eletromagnética com intensidade proporcional a 9, né? Muito bem. Já esse ambiente químico que eu chamo de ambiente B, como está bem mais próximo do elemento mais eletronegativo, ele vai sair, ele está mais desblindado, vai sair mais para cá, ó. Não importa aqui agora a escala, tá? O fato é que esse CH3 vai sair aqui, ó. Ele vai sair de que tamanho, né? Sob qual forma? Também na forma de singlete. Por quê? Porque o átomo que está do lado dele não tem prótons, portanto não vai gerar aquele ruído, né? Então eu vou ter 2 singletes. E aqui a integral aqui vai ser proporcional a 3 hidrogênios, tá? Então olha só que legal, o espectro de RMN desse composto orgânico aqui você vai ter 3 piquinhos. O pico do TMS, que é o teu material de referência, o pico referente a esse ambiente químico, que é o ambiente A, e o pico referente ao ambiente químico B, né? E essas integrais me dá aí a proporção entre os hidrogênios. Aqui, ó, esse número sempre vai ser 3 vezes maior do que esse. Então, o valor dessa integral não necessariamente vai vir como 9,3. Pode vir 90,30, pode ser 15,5. O fato é que esse valor sempre vai ser 3 vezes maior do que esse, tá? Essa integral tem a ver com a área desses picos, ok? E tem a ver com a intensidade do sinal. Tudo bem? Bom, gente, eu vou parando o vídeo por aqui. Beijo, beijo e até a próxima atividade.